Primeiro vou me apresentar, eu sou o Fernando, sou professor de Políticas Educacionais na Universidade Federal do ABC, faço parte de uma rede de pesquisadores e pesquisadoras chamada Rede Escola Pública e Universidade, que tem gente de várias universidades e também de escolas públicas, né? A rede surgiu naquele contexto da reorganização de 2015, né? Um pouco para produzir dados que pudessem ajudar o debate público, qualificar o debate público, e melhorar os argumentos de quem faz luta social, né? E de quem está, de fato, na ação política cotidiana. Entre o final de 16 e o começo de 17, a gente começou a discutir internamente a possibilidade de, um pouco inspirados pela experiência da ação educativa, né? Daquele livro que a Dani já mencionou aqui, e é um livro que circulou bastante, ele tem, né, os textos são curtos, eles são escritos numa linguagem bastante acessível, de a gente pensar numa continuação daquele projeto, pensando num manual de defesa que pudesse colocar alguns aspectos mais concretos, mais práticos, né, para materializar mesmo os valores que estão naquele livro na forma de ações ali, né, de contenção, de ameaça, de intimidação, de assédio. Então é isso, a gente começou internamente e começamos a redigir alguma coisa, né, sem nem conhecer o projeto, né, que o 4V e a Presenza tinham lá. A ponte entre esses dois projetos foi feita através de dois professores, né? Um professor da escola pública e uma professora da universidade, que é isso, essa é a ideia da rede, né? E a partir disso a gente uniu esforços, né? O 4V já estava com a campanha na rua, né? E a gente já tinha algumas coisas pensadas, ideias, a gente alinhou propostas, né? De tal maneira que o e-book, né, que era a proposta inicial, a gente tinha uma ideia de fazer um material impresso, e depois surgiu a ideia da gente fazer, na verdade, uma plataforma online e que pudesse, na verdade, dar uma navegabilidade e dispersar e facilitar esse material, né? Então, hoje o projeto, né, do Manual de Defesa, ele tem vários produtos, né? Além dos produtos audiovisuais, né, um mini-doc e uma série de entrevistas que vão circular de várias maneiras, né, tanto em eventos de divulgação como esse, quanto na forma de um produto, né, audiovisual inteiro, né, que é um mini-doc. Mas também um e-book, né, uma versão impressa, que a gente está agora negociando e discutindo, e uma plataforma online, que vai ter o mesmo conteúdo do e-book, mas com uma navegabilidade mais aberta, né, de você poder clicar e você poder ser levado aí pelas diferentes partes desse manual, né. Então, enfim, é como nós estamos hoje em relação ao processo. Eu quero só mostrar o índice, né, do manual. A gente tem uma versão pré-diagramada. A gente não vai falar muito do texto, porque o texto ainda está sendo elaborado. Essa é a versão do que provavelmente vai ser o e-book, né. Ele é um manual baseado em casos, né? Então, a gente tem como base 12 casos, na imensa maioria casos reais que aconteceram, de fato. Então, a gente conta a história desses casos. Então, esses casos estão divididos em 4 categorias, né? Ameaças por agentes externos à escola. O primeiro caso é o caso de um vereador que entrou numa escola, né, na cidade de São Paulo, né, a escola Municipal Desembargador Amorim Lima, lá no Butantã, quando a escola estava organizando, uma escola de ensino fundamental, que estava organizando uma semana de gênero, né? Então, não sei quanto vocês conhecem da escola Amorim Lima, mas é uma escola que ela é relativamente conhecida, porque ela tem uma estrutura, né, de ciclos, que é institucionalizada, né? Então, grandes salas, sem paredes, né? Alunos de uma certa faixa etária numa sala de aula, trabalhando com roteiros de estudo, não com aquela estrutura, com aquela gramática escolar que a gente conhece. Uma escola também que as famílias estão dentro da escola, participam da vida escolar, estão implicadas na construção, né, do que a gente poderia chamar de escola, né? Então, o currículo está sendo produzido ali, né? A comunidade escolar não é só um termo, ela de fato existe e ela é ativa na construção da escola. Então, essa escola recebeu uma carta de um vereador pedindo para cancelar o evento que se chamaria Semana de Gênero. E aí tem outros casos, vários, né? O caso, por exemplo, que ocorreu em Rondônia, de um prefeito e alguns vereadores que mandaram
arrancar páginas de livros didáticos que vieram do MEC, porque tinham certas representações de família com as quais eles não concordavam, e ameaças por membros da comunidade escolar. Então, quando você tem os conflitos, né, entre famílias, professores e gestão escolar não resolvidos e que extravasam, que viram, por exemplo, aquele famoso papelzinho chamado notificação extrajudicial, né? A coisa de perseguições e ameaças nas redes sociais, a gente usa um caso interessante, que é o caso de um vídeo que circulou, né, de um trabalho de sociologia, que era um funk, né, chamado Karl Marx é Baile de Favela, que foi produzido por alunos de um primeiro ano de ensino médio em Curitiba, e que causou uma série de constrangimentos para a professora, que nem elaborou o trabalho. Na verdade, quem elaborou o trabalho foram os alunos, mas a professora acabou passando por uma série de constrangimentos públicos a partir da divulgação de um vídeo. E, por fim, denúncias e processos formais contra professores, e aí em duas esferas. Na esfera administrativa, que é essas ameaças, né, vamos abrir sindicância, vamos abrir procedimento de investigação, vamos abrir não sei o quê, todas essas coisas da seara administrativa, e também as denúncias, né, e ações no sistema de justiça mesmo, né, Ministério Público e contra professores, contra escolas, né. Então, ele é baseado em casos reais, né, e a partir de cada um desses casos, a gente oferece sempre 2 tipos de estratégias de enfrentamento dos problemas, né, que a gente chamou de estratégias político-pedagógicas e estratégias jurídicas. E aí é a partir disso que a gente agora vai falar um pouco do que a gente está entendendo por estratégias político-pedagógicas e estratégias jurídicas, até para entender um pouco o que a gente está chamando de defesa nesse manual, né? Porque eu acho que esse é o ponto que a gente gostaria de trazer, que tem a ver com o nosso próprio processo de amadurecimento. Porque quando a gente começou a fazer esse manual de defesa, a gente tinha muito uma ideia reativa, né? De que a gente tem que responder à altura, uma moeda que seria a mesma e tudo mais. Mas, enfim, essa postura e essa posição, ela acabou sendo amadurecida nesse processo coletivo de construir esse material. Ele não é reativo, né, mas ele pretende construir, na verdade, uma ideia de defesa amadurecida. E aí vou falar um pouco dos aspectos político-pedagógicos, que seguem a mesma ideia, né, que é um pouco combater a solidão. Tanto escola sem partido, né, quanto essas propostas ultraliberais de currículo, base nacional comum, da aprendizagem, das metas, dos indicadores, né, e de que tudo na educação é isso, é mensurável, e que existe, então, essa pessoa, né, o professor, a professora, o diretor, né, eles são responsáveis, e isso, na verdade, vai produzindo uma certa solidão no trabalho, na lida cotidiana, tanto da docência quanto da gestão escolar, né. Isso, de alguma maneira, fragiliza, né, a educação como um projeto coletivo e fragiliza as relações de confiança no cotidiano da escola. Então, na realidade, eu acho que essas denúncias, essas tentativas de assédio, de perseguição, elas nadam de braçada nessa fragilidade do cotidiano, que é construída ali à medida que a gente vai se fechando cada vez mais no trabalho. O número de aulas é muito grande, o salário é baixo, o número de horas, né, em sala de aula é muito maior do que o número de horas fora da sala de aula, pensando no trabalho, tentando entender a educação como a função social da escola, tentando se entender como profissional da educação. Então a gente tem cada vez menos tempo para pensar em educação, para pensar sobre a tarefa de educar, né? E aí a fragilidade ela fica ali, né? De maneira que a gente tem pessoas hoje fazendo um discurso de que o professor não é educador. Eu acho que esse manual, né, do ponto de vista tanto das estratégias jurídicas quanto político-pedagógicas, ele visa lidar um pouco com essa solidão. O problema da censura nas escolas, ele não está no jornal. Esse que é o ponto. É o cotidiano. É a autocensura. Se eu sou um professor de biologia, eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou ensinar a respeito de vários modelos, por exemplo, de evolução das espécies. Se eu sou um professor de física, até os professores de física agora, alguns pensam 2 vezes para pensar nos modelos sobre a origem do universo. De como isso pode, de alguma maneira, se chocar com crenças religiosas das famílias dos alunos. Então, assim, é a autocensura, né? É aquilo que começa a regular o nosso próprio cotidiano profissional. Isso não está no jornal. Porque isso tem a ver com essa solidão, com essa fragilidade do trabalho, dessa fragmentação, né?
professor é uma pessoa solitária, muitas vezes, no trabalho. Por isso que quando você tem uma solidariedade entre colegas, entre as pessoas, né, ao ponto de tomar os problemas coletivamente, é por isso que isso confunde um pouco quem está fora, querendo, inclusive, defender a fragmentação nas escolas. O trabalho coletivo, pensar a educação, pensar a escola como construção coletiva, de fato, isso melhora a vida, porque isso fortalece as relações de confiança. Professores e famílias conversam, né? Porque, enfim, escola significa ter problemas, né? Tem um monte de coisas, né? Escola é assim que funciona a escola. É a própria definição de escola, né? Tem um monte de gente jovem, de criança, né? Tem barulho, tem confusão, tem de tudo, faz parte, né? Mas e aí, como é que a gente resolve questões nas escolas? Né? A gente conversa, famílias e professores e gestão conversam, ou a família vai lá e escreve uma carta, registra num cartório de títulos e documentos e chama de notificação extrajudicial. O que acontece entre esse cotidiano de você ter relações de confiança no ambiente da escola e essa outra ação, né? Que é você ir lá fora da escola e buscar um palavrório jurídico sofisticado, que na verdade juridicamente não tem efeito nenhum, né? Porque é uma notificação extrajudicial, uma carta registrada em cartório, né? É uma promessa de alguma coisa. Você utiliza esse tipo de documento quando, sei lá, um aluguel que não foi pago, né? Disputas de condomínio, coisas assim, né? Relações que envolvem promessas de pagamento que não foram cumpridas. Então, assim, a gente está sempre fazendo leituras e o manual tem, além de uma equipe de redação, tem uma equipe de leitores e leitoras externos que vai nos devolvendo questões, algumas delas difíceis, e a gente rumina isso, né? E daí a gente fala desse processo. Então, por exemplo, a gente de fato precisa falar sobre relações de confiança nas escolas. Se as famílias não estivessem na escola, ali apostando na gestão, você teria muito menos condições, por exemplo, de se defender de ameaças administrativas. A gente trabalha bastante essa questão das relações de confiança e do princípio da gestão democrática, que é um princípio constitucional. Então, a gente não está inventando a roda, a gente só está organizando algumas ideias que são ideias que estão por aí, mas que a gente precisa focalizar essas ideias para construir, eu não diria que talvez uma defesa, mas de construir um pensamento um pouco mais coeso, né? Da defesa da liberdade nas escolas. Né? Agora, é importante também lembrar que assim, a liberdade não é irrestrita. Né? Uma coisa é a gente poder defender ideias, outra coisa é a gente violar o princípio da não discriminação, violar, por exemplo, coisas que estão nas diretrizes curriculares nacionais. A gente tem, por exemplo, leis que falam, né, e que obrigam as escolas a fazer certas coisas. Por exemplo, a não discriminar pessoas. Por exemplo, debater a diferença, debater desigualdade, a debater uma série de coisas. A gente vai encontrar isso nas diretrizes curriculares nacionais, do ensino fundamental, do ensino médio, inclusive da educação infantil. Então, assim, a gente tem que valorizar as relações de confiança e o pluralismo do debate dentro das escolas, mas, ao mesmo tempo, lembrando que existem coisas que são de base, né? Entre elas a Constituição, os princípios fundamentais, né? A dignidade das pessoas. Uma coisa é a gente defender o direito de a gente poder falar certas coisas. Outra coisa é a gente defender que não se pode violar certas coisas no debate. Essas estratégias político-pedagógicas, elas têm uma tensão que a gente precisa, que a gente precisou amadurecer nesse processo. Não dá para a gente só celebrar o debate, né? E se alguém quiser, em nome da liberdade do debate, por exemplo, proibir a gente pautar questões raciais na escola? Pode? Não pode. Não pode porque a gente tem a Lei 10.639. Então, assim, existem alguns limites, que são limites constitucionais, limites da LDB, né, e da legislação que acompanha a LDB. Né? Se a gente acompanha esses limites, no mais a gente precisa, de fato, e a gente tenta colocar isso de maneira organizada, que é estabelecer relações de confiança, de maneira que as coisas se resolvem ali. Se a gente pegar aquele caso da escola Amorim Lima, que é uma escola que tem uma comunidade escolar ativa, o que aconteceu, né, como resultado do ataque do vereador? Nada, a escola mandou o vereador passear, né, escreveu uma carta dizendo, olha, por favor, não faz sentido, né, o que
o que você está dizendo, e contou, inclusive, com o apoio, na época, da gestão da rede, o que nem sempre acontece. Naquele caso, foi possível. Mas isso só acontece porque a escola tem consciência e se pensa a escola, né? Então, se a escola não se pensa escola, fica difícil defender a sua própria existência, a educação como projeto coletivo. Então, assim, só resumindo, a gente tem um olhar que resgatar questões assim da educação como projeto coletivo. Assim, quanto mais a educação for um projeto coletivo, e quanto mais a escola for tomada coletivamente, menos a gente vai ter lugar para essa solidão e essa fragilização que levam a essas ameaças individualizadas, pontuais. E essas não estão nos jornais, né? Então, é por aí que a gente está indo em termos dos aspectos político-pedagógicos. E aí, junto do manual, no final dele, vai ter uma lista enorme de contatos de defensorias, de sindicatos, do país inteiro. Então, uma lista extensiva que foi produzida pelo pessoal do 4V, pela equipe de comunicação. Assim, de fato, uma lista robusta de parceiros institucionais, onde encontrar, né, o jurídico de cada sindicato relacionado à educação no país. Então, de fato, é um esforço grande, tem muita gente trabalhando, a gente está amadurecendo esse material. A discussão político-pedagógica tem a primazia, mas, quando necessária, a defesa jurídica está instruída, está bem adequada em todas as áreas do direito, assim, que tem a ver com aquilo, né, para que as pessoas possam botar a boca no mundo, toda vez que são acuadas, assediadas nas escolas, né.